Oi, gente! Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. E a minha dica hoje é muito legal para você que gosta da nova Hollywood, aquela grande safra de filmes americanos dos anos 60 e 70. Um documentário maravilhoso sobre essa grande era do cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. Gente, muito obrigado a você que assina e apoia o meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você pode assinar o site, participar de todos os eventos, ler todos os textos inéditos que eu publico lá. Acho que vocês vão gostar. Bom, na coluna Sextou de hoje, eu vou falar de um documentário sobre uma das épocas mais amadas do cinema, né? Que é a Nova Hollywood. O que foi a Nova Hollywood? Nova Hollywood foi o nome dado a uma geração de cineastas que surgiu ali lá pela metade dos anos 60, mas começou a fazer filmes no final da década, e entre 67 e 76, por exemplo, mais ou menos, fizeram filmes espetaculares como O Poderoso Chefão 1 e 2 de Francis Ford Coppola, como o Taxi Driver de Martin Scorsese, como A Última Sessão de Cinema de Peter Bogdanovich, como O Exorcista do William Friedkin, como os filmes de Brian De Palma, tantos e tantos outros, Paul Schrader, tanta gente boa que surge nessa época na esteira de dois ou três filmes muito importantes, né? Eu acho que os filmes mais... A gente já fez um quadro aqui no canal sobre Bonnie and Clyde, do Arthur Penn, de 1967, e eu defini como um filme que meio que abriu a nova Hollywood, e é verdade. Mas um outro filme muito importante é o Easy Rider, Sem Destino, né? De 1969. Outro filme incrível, assim, que... Hoje até um filme que envelheceu meio mal, assim, mas é impressionante a gente, revendo esse filme, pensarem no sucesso que ele fez e no que ele causou, né? Ele basicamente inaugura a contracultura no cinema americano, né? Ele é um filme contracultural feito por um bando de maluco tomador de ácido, doido, e que foi um dos maiores, se não maior bilheteria de 1969 no cinema americano. E essa época, a virada dos 60 para os 70, foi um período muito marcante na história americana. Foi um período em que havia um conflito muito grande entre o novo e o velho em todas as áreas, seja na literatura, no cinema e na sociedade também, né? A gente está falando de um período... Os Estados Unidos vinham de uma série de atentados contra figuras públicas. Então, o John Kennedy foi morto em 63, em 68, Martin Luther King e Robert Kennedy, Malcolm X foi assassinado, ou seja, tinham muitos crimes políticos e o país estava em ebulição. Ebulição no meio da Guerra do Vietnã, muitos jovens sendo mandados para o Vietnã e protestando contra isso. Você tinha uma geração que, pela primeira vez na história americana, desconfiava do governo, né? Isso é uma coisa que as pessoas não lembram hoje, né? Essa geração do fim dos anos 60, que estava na faculdade, que pegou ali os anos Nixon, né? Ela foi talvez a primeira geração americana que não confiava no governo, que era antagonista do governo, né? Não que todo mundo apoiava os governos americanos antes disso, mas eu digo, os governos americanos eram vistos pela população até, meados dos anos 60, até o Vietnã, por exemplo, como pessoas que poderiam acertar ou errar, mas que estavam do lado, entre aspas, do bem, né? Com Nixon, com esses assassinatos todos, com conflitos raciais, com conflitos nas universidades, com a Guerra do Vietnã, com jovens voltando de lá mortos, a sociedade americana, pelo menos grande parte dela, parte mais jovem, começou a se voltar contra o governo e contra a própria sociedade, né? Você tinha conflitos geracionais muito grandes, os pais que não entendiam os filhos, muita gente começou a tomar ácido e foi para esse lado da contracultura, abandonou os chamados valores consumistas, né, do American Way of Life. É um período muito interessante. Eu vou fazer uma live um dia sobre a nova Hollywood. E o que acontece no cinema americano? Você tinha um cinema americano comercial, ainda John Wayne, os faroestes, né, os filmes de romance e tal, que estavam totalmente fora de sintonia
com o que estava acontecendo no país, né? O país em convulsão e os filmes meio bobos, sabe, comédias românticas ou faroeste, coisas mais ultrapassadas e tal. E os estúdios estavam penando, perdendo dinheiro pra caramba, o público de saco cheio dos filmes que estavam acontecendo. E aí surge essa geração, Coppola, Bogdanovich, Scorsese, que era uma galera mais jovem, que se uniu a uma geração mais antiga. Isso é importante dizer, quando a gente fala nova Hollywood, a nova Hollywood não foi feita apenas por diretores novatos. Pessoas como Sidney Lumet. Sidney Lumet já era um veterano no final dos anos 60, ele já tinha feito o primeiro filme dele, né, 12 Angry Men, que é um filme maravilhoso, 12 Homens e uma Sentença, em 57. Né? John Frankenheimer, que fez Sob o Domínio do Mal já em 62. Né? Sam Peckinpah, um veterano que fazia muitos filmes de faroeste, em 69 fez Meu Ódio Será Tua Herança. O próprio Arthur Penn, né, que já era um veterano do cinema quando ele fez Bonnie and Clyde. Ou seja, a nova Hollywood era nova na idade de uma parte dos cineastas, mas era nova principalmente na concepção de filmes, né? E em fazer filmes que apelavam mais a uma sensibilidade mais jovem e filmes mais antagonistas à sociedade. Então, quando você pensa em O Poderoso Chefão, vamos pensar, galera, é um filme que hoje é considerado clássico, mas é basicamente um filme onde os heróis são bandidos, né? Eles são uma família de mafiosos, né? Taxi Driver, de Scorsese, o, entre aspas, herói do filme, que não é o herói, né, mas o protagonista do filme, é um veterano da Guerra do Vietnã que totalmente abalado psicologicamente, que quer matar um político. Né? Os filmes, eles tinham um viés muito contracultural, um viés muito de antagonismo ao poder. É uma fase sensacional do cinema americano. E é uma fase que gerou um monte de clássicos, né? Todo mundo fala aí hoje de Poderoso Chefão e tal como um clássico, O Exorcista, Operação França, e são mesmo. Mas eles foram feitos filmes, inclusive baratos, né? Isso é uma outra coisa engraçada. As pessoas acham que o Poderoso Chefão foi uma mega produção e não foi. O Poderoso Chefão 2, foi um filme até mais caro porque o Coppola já tinha recebido vários Oscars pelo primeiro e ele teve mais grana para fazer o segundo. Mas o primeiro Poderoso Chefão foi um filme, inclusive, barato. Vou fazer aqui uma live um dia só sobre o Poderoso Chefão para contar essa história. Voltando à nova Hollywood, saiu um livro, tem um livro que é um livro meio definitivo sobre o assunto, que chama Easy Riders, Raging Bulls, de um crítico de cinema chamado Peter Biskind. E ele conta a história toda desse movimento. Esse livro saiu no Brasil, é um livro muito popular, maravilhoso, muito bom, recomendo demais. E ele gerou também um filme, um documentário feito pela BBC sobre o livro do Peter Biskind. E esse filme está na íntegra no YouTube com legendas em português. Chama Easy Riders, Raging Bulls. É um filme feito em 2003. Vale muito a pena ver, galera. Tem entrevista com todos esses caras da nova Hollywood, com produtores, com diretores, com atores e atrizes. É muito, muito legal. Muito, muito interessante. E é o tipo do filme também que você vai ver, vai ficar anotando o nome de vários filmes ali que você não conhece e vai correndo para tentar assisti-los. Então, se você se interessa pela nova Hollywood, eu recomendo demais. Easy Riders, Raging Bulls, documentário. Tá de graça no YouTube, legendado em português. Vou deixar o link na descrição. Assistam. Belo programa para o fim de semana. Gosta desse tipo de conteúdo? Curtiu? Gosta de história sobre cinema, música e literatura com essa pegada sempre mais alternativa? Então, conheça e assine e apoie meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, R$20 por mês, você tem acesso a 18 a 20 textos inéditos por mês. Você tem acesso a todos os cursos e debates exclusivos para assinantes e ao acervo de mais de 70 cursos e 500 textos que eu tenho lá no site. Conheça, eu acho que você vai gostar. Valeu, galera!